Olá, investidores! Mercados internacionais discutindo dois grandes assuntos nesse momento: política monetária e temporada de balanços. Provavelmente Estados Unidos caminhando para um ciclo de corte de juros que naturalmente pode beneficiar todos os mercados. Para discutir isso comigo, estou com uma bancada super de peso aqui. Stephanie sempre vem aqui em momentos chaves. Obrigado, Stephanie, pela presença. Super obrigada, Gerson. Quando quiser, estamos aqui. Boa. E para falar aí das grandes empresas, né, americanas, pós já a temporada de balanços, veio aqui antes da temporada, Sim. Agora vem depois. Estamos aí vendo algum rotation lá fora, então é importante acompanhar aí. Então, o Vitor Mello com a gente aqui. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Stephanie? Tudo claro, bem. Sempre à disposição, Gerson. Boa. Esther, começar aqui primeiro com as damas, né? Talvez o assunto mais aguardado, e nós como emergente aqui ainda, com mais expectativas ainda, seria, né, essa retomada, né, de corte de juros pelo Fed, o mercado sempre mais animado, já precificando 3 cortes. O Trump tem sido ali bem vocal em quase que pressionar, né, literalmente o Fed a cortar juros. O Fed com o manualzinho embaixo do braço seguindo os dados. Temos um evento importante amanhã para monitorar, certo? Certo. Então amanhã, né, só para a gente colocar aqui, tem o evento, né, que é na verdade um seminário econômico de política monetária lá nos Estados Unidos, que é o Jackson Hole, e que normalmente o presidente do Fed ele faz um discurso ali na sexta-feira, e normalmente um discurso sobre política monetária, e que historicamente sempre foi um discurso de sinalização de política monetária. Então amanhã eu acho que não será diferente. A única coisa que eu acho é o seguinte: se a gente pegar, por exemplo, o discurso do ano passado, ele foi pré aquela reunião que o Fed cortou 50 pontos base. A nossa avaliação, quando a gente olha o discurso do ano passado, não foi um discurso tão contundente. Vamos cortar, até porque surpreendeu depois o ritmo de corte. Nossa avaliação é que ele vai falar sobre mercado de trabalho, vai falar sobre a inflação, ele vai sinalizar essa abertura para cortar, porque se a gente olhar hoje o cenário do Fed e comparar com o que tem acontecido, o cenário está até marginalmente melhor assim, para corte de juros ou para cortar mais. Por que eu digo isso? Se a gente olhar a inflação que a gente observou até agora, né, a inflação que o Fed mais olha, ela veio na nossa avaliação abaixo do que o Fed tinha. Então na nossa avaliação a inflação deveria ter vindo, para ficar consistente com a previsão deles, 0,45 no PCE Core, que é o deflator do consumo, depois 0,35, uma média de 0,20 depois. Essa inflação ela não saiu ainda, essa primeira, que é a de julho. A nossa avaliação é que ela vai ser em torno de um 0,30. Tá? Então, abaixo do que provavelmente o Fed esperaria. Próximo número a gente projeta em 0,30 de novo. Então, o que parece? Que a inflação ela está vindo até um pouco abaixo do que o Fed projeta para o ano, que é 3,1%. Então, E quando o Fed tinha esse cenário, ele tinha 2 cortes de juros. Então, se o cenário está vindo em linha ou até um pouco melhor, é claro que ainda tem certeza. Então, nem acho que ele vai fazer um reconhecimento tão grande dessa inflação melhor, porque ainda pode ser que tenha algum efeito de tarifa para vir. Mas se a gente olhar o que ele tinha em junho com 2 cortes e hoje está um pouquinho melhor, faz todo sentido, de fato, o Fed cortar em junho. Cortar 2 vezes esse ano, tá? Para ele cortar mais do que isso, né? Você falou precificado, tá precificado mais ou menos 2 cortes, né? Cheios, vamos dizer assim, corta, ou seja, está em torno de 50 bases para esse ano, um pouco mais. Para ele cortar mais do que isso, na nossa avaliação, essa inflação ela tem que continuar benigna, né? Ou seja, não pode mostrar nenhum grande repique. E do ponto de vista do mercado, eu acho que é mais do lado da inflação. Acho que do mercado de trabalho, o que a gente tem visto, ainda que a taxa de desemprego ela esteja no mesmo nível de um ano atrás, os riscos do mercado de trabalho, eles aumentaram, né? Então, a gente está vendo, né, o payroll, né, aquela criação de vagas. No mês de junho, a média rodava em 135 mil, hoje roda em 35 mil. Porque está entrando menos pessoas no mercado de trabalho, porque a imigração está menor, etc. A criação de vaga consistente com a taxa de desemprego estável, ela caiu. Então, assim, no passado ela era 250 mil, ou seja, você tinha que criar 250 mil vagas para a taxa de desemprego ficar estável. Hoje em dia, essa criação de vagas, provavelmente ela é 50 mil, talvez um pouco abaixo. Então, obviamente, caiu, que a gente chama, né, a oferta de emprego, a demanda caiu, mas a oferta também. Mas,
como a gente está vendo o mercado de trabalho muito mais balanceado, uma criação de vagas menor, o risco é que qualquer desaceleração, essa taxa de desemprego eventualmente vai para 4,4, 4,5, e aí comece, de fato, a ficar um pouco mais preocupante para o Fed. Então, o que ele vai sinalizar amanhã? Que o risco, que o mercado de trabalho está mais balanceado, ele ainda segue bem a taxa de desemprego baixa, mas o risco desse mercado de trabalho, ele subiu. Na questão da inflação, acho que ele vai reconhecer que está um pouquinho melhor, mas que ele ainda quer ver mais dados. Qual que é a conclusão? A conclusão é que ele vai deixar aberto para corte, que está muito em linha com o cenário dele de junho, mas eu também não acho, Gerson, que ele vai lá e vai cravar, ou seja, vou cortar em setembro, independente dos dados. Eu acho que isso ele não faz. Por quê? Porque até lá tem mais um relatório de mercado de trabalho e tem mais um dado de inflação. Então, eu acho que ele ainda deixa um pouco de dependência dos dados. Como eu falei, o cenário básico é cortar, mas o mercado também já precifica. E se a gente pegar as mensagens do Fed, qual que é a grande mensagem que os membros todos ali têm passado? Uma mensagem de que 50 basis points hoje não parece estar na mesa. Claro, se o dado vier completamente diferente, a taxa de desemprego sobe muito, tudo pode mudar, mas com os dados de hoje, 50 pontos base para uma reunião, né, não estaria na mesa, mas todos os membros, inclusive membros que são bem preocupados com a inflação, estão bem abertos para cortar pelo menos uma vez ou para cortar mais. Então, eu acho que é uma mensagem muito de que provavelmente o Fed vai cortar realmente em setembro. Tá? E acho que ele tem pouco benefício a querer contratar já um forward guidance, né? Dado todos os níveis de incertezas, tarifas. Né? E só para a gente lembrar, a última vez que o Powell falou foi antes até desse relatório do mercado de trabalho, que mudou, teve uma revisão muito grande para baixo, enfim. Mas ele falou 2 dias antes desse relatório e ele foi bastante preocupado com a inflação, né? A gente fala que ele passou uma mensagem bem hawkish. Ele falou que como a inflação estava acima da meta, na verdade o Fed teria que ficar com a taxa de juros restritiva por mais tempo, assim, ele foi assim, bem, assim, mais pesando realmente essa incerteza da inflação, o fato da inflação estar acima da meta. E aí mudou um pouco o cenário com essas revisões aí da criação de vagas, como eu falei, caiu bastante. Então, assim, eu acho que também se comprometer agora a mudar, ele foi super preocupado com a inflação, agora, de repente, ele vai ser super preocupado com o mercado de trabalho. Então, eu acho que ele vai ser um pouco mais cauteloso nesse sentido, até porque já precifica. E só nessa linha, né, de tarifas, eu acho que muito parece que se dissipou desse risco, onde ter realmente uma tarifa global, generalizada, uma baita inflação, acho que os acordos foram saindo. E tanto acho que daqui a pouco vou perguntar para o Vitão nisso nas empresas, quanto nos dados em si, não apareceram ainda grandes impactos relevantes, né? Desse medo que se criou lá atrás, né? Sim, eu acho assim, até agora os dados de inflação, eles têm vindo realmente, como eu coloquei, abaixo do esperado. A gente olha a inflação de bens, que é onde de fato, né, deveria pegar, ela tem uma aceleração. Então ela rodava, vamos dizer assim, com números até, era uma deflação que a gente via e agora a gente está vendo uma inflação. Sim. Porém, se a gente pegar a inflação que a gente olha ali de núcleo de bens, tirando a parte de automóveis, que é para ver exatamente o efeito ali de tarifa na parte de vestuário, eletrônicos, tal. Essa inflação, no mês de junho, ela foi 0,60, que foi alta, aí as pessoas falam, poxa, realmente está vindo o efeito. Só que já no mês de julho foi 0,20. Então, o que a gente está vendo, 0,20 é o que rodava antes. Então, assim, o efeito até o momento, de fato, ele tem sido abaixo. E a gente, nas coletas que a gente tem, a gente ainda não vê um efeito muito maior do que esse. Então, como a gente está colocando no nosso cenário básico, a gente tem 30 para esse número agora de julho, para o de agosto a gente tem 30 de novo, então a gente não vê uma grande aceleração até agora. E por que isso aconteceu? A gente não sabe ainda pode ser. Por que demorou também a bater? Olha, teve uma antecipação, né? Acho que os Estados Unidos acumularam bastante estoque, né? Então, acho que isso atrasou um pouco esse efeito da tarifa. Mas o que a gente está vendo é que, de fato, esse repasse tem sido muito abaixo. Em itens, por exemplo, de vestuário, que são importados, assim, que é 95% é importada, a gente não vê um grande repique. Vamos dizer assim, uma grande aceleração. Então, assim, até o momento realmente parece mais comportável. Tá? Pô, legal. Então, indo para a linha aqui do micro, né? Acho que demos uma boa geral no macro aqui de juros. Como foi aí a temporada de balanço nos Estados Unidos? A S&P até realizou um pouco nos últimos dias, fez um rotation, mas aparentemente foi uma temporada robusta, né? Foi uma temporada robusta, Gerson. Começando até dessa tua última fala, né? De fato, o S&P realizou um pouco recentemente, a gente
né? Não ficou nem um pouco preocupado em relação a isso. Na verdade, você vê com uma dinâmica muito forte desde o Liberation Day. O S&P chegou a subir 30% desde as mínimas, então de fato é uma performance muito boa desde abril. Até hoje alguma realização acho que não sei se saudável, ninguém gosta, mas acho que faz parte também do jogo aqui. Falando especificamente sobre temporada de resultados, foi uma temporada bastante robusta, bastante forte. Óbvio que preocupou inicialmente, dado essa questão das tarifas, dado o Liberation Day, todo mundo tentou voltar para a mesa, fazer conta onde que ia bater, quais setores iam acabar sofrendo um pouco mais devido a essas tarifas e no fim, no frigir dos ovos, o que aconteceu é que você acabou tendo uma expectativa de lucro que era um pouquinho mais baixa do que existia recentemente, né? Antes de abril, você esperava no segundo trimestre um crescimento de lucro de perto de 8%, você entrou na temporada de resultados que iniciaram com os grandes bancos, com o consenso esperando um crescimento de lucros de perto de 4%. Então, o consenso de mercado cortou de 8% para 4%. Então, uma barra um pouco mais baixa, mais fácil, obviamente, para as empresas apresentarem surpresas positivas, que foi, de fato, o que aconteceu. O tamanho das surpresas elas foram, de fato, bastante robustas. O crescimento ano contra ano do S&P de maneira consolidada de lucros, ele foi perto de 11,3%, um patamar bastante alto, bastante pertinente. De novo, você teve as Magnificent Seven, com exceção de NVIDIA, que ainda não divulgou o resultado, vai divulgar dia 27, fazendo uma ótima apresentação novamente. Elas, como uma cesta consolidada, cresceram o lucro perto de 23% ano contra ano. O resto do S&P cresceu o lucro perto de 6% ano contra ano. Margens, e aí eu acho que aqui entra muito nessa discussão também tarifária. Acho que estava todo mundo tentando entender um pouco mais quais seriam os impactos. Fato é que quando a gente olha para e aí quebrando, né? E eu acho que essa quebra ela é interessante aqui pro meu ponto final. Quebrando entre S&P 100, o S&P 100, S&P 500 e o Russell 2000. E aí quanto menos empresas, em geral, maiores e mais qualidade também. No S&P 100 você teve um impacto de margem nenhum, inclusive, e expansão de perto de 2%. Foi muito positivo. No S&P 500 você teve também expansão de margem de 1,4%. E no Russell 2000, que são mais small caps, aí você teve uma margem pior ano contra ano. Então, no fim das contas, a mensagem foi que as maiores empresas, maior qualidade, você também teve uma capacidade de precificação maior, sem grandes impactos. É importante ressaltar também que uma parte relevante, né, dessa questão tarifária, que o Trump anunciou no dia 2, ele pausou no dia 9, houveram várias negociações, então muita coisa não chegou nem a ter um efeito de fato no preço dos bens. Então acho que esse é um ponto pertinente aqui. Uma outra coisa que eu acho que vale ressaltar, Gerson, é que apesar da gente ter comentado que de fato a barra ela estava um pouquinho mais baixa do ponto de vista operacional, o mercado, ele sem dúvida nenhuma, ele parecia um pouco mais pesado. E essa análise a gente faz da seguinte maneira: a gente controla historicamente qual é a média da performance das empresas um dia posterior, 2 dias posteriores, na verdade, até T+2, depois que ela tem um resultado mais forte do que o consenso esperava. Historicamente, quando a empresa anuncia um resultado mais forte que o consenso espera, na média, ela sobe 1%. Nesse trimestre, as empresas que bateram o consenso subiram 0,4%. Um número um pouquinho menor, que mostra um mercado um pouco também mais, não sei se é a palavra correta, mas um pouco mais estressado, mais cheio. Em relação à parte inferior, que a gente também controla, as empresas que não bateram o mercado, a média dessas empresas é cair 2,2% até 2 dias posterior à divulgação, e elas caíram 5,5%. Então, de fato, as empresas que não bateram os seus números esperados pelos analistas do mercado, elas tiveram uma punição por parte do consenso maior, que reflete também esse operacional que já era entendido como mais leve, e a leitura bem simplória era, poxa, se nem num operacional que já era mais leve você conseguiu bater, de fato você talvez mereça uma punição por parte do mercado. Então, a grosso modo, a gente achou a temporada de fato muito boa, com um crescimento muito consistente de lucro, com uma surpresa positiva, com uma expansão de margem, principalmente nas histórias que a gente gosta, que são essas de maior qualidade. Boa. E depois,
vou voltar aqui só para entender o movimento do dólar, mas depois eu queria te perguntar sobre essa questão de rotation. Tecnologia de novo foi o destaque, né? Acho que a gente aproveitou muito bem aí, né? Ou talvez o mundo aproveitou muito bem um dólar mais fraco. Nesse ano a gente sempre brinca, né? Dólar mais fraco é o mundo mais rico, né? A gente ganha força nisso. Acho que essa tendência de dólar mais fraco deve continuar, obviamente cair nos juros, né, deveria reforçar isso. Acho que os ventos positivos para emergente nessa questão de dólar mais ameno deve continuar ou não? Eu acho o seguinte, Gerson, no início, o dólar fraco, no início, assim, né, na verdade, o Liberation Day das tarifas, ele foi muito associado à tarifa, né? Então, aquela questão de que os Estados Unidos iam sofrer mais do que o resto, isso acabou, vamos dizer assim, intensificando o movimento de dólar fraco que já vem desde, na verdade, de janeiro, tá? Eu acho que agora o foco é muito grande para a questão do dólar no diferencial de juros. Eu acho que esse que vai ser o driver. Então, minha avaliação, a gente não vai ver movimentos grandes, tão grandes quanto a gente viu no passado, porque na minha avaliação a gente não vai ver movimentos também de juros tão grandes, então eu não vejo nada muito, vamos dizer assim, exacerbado no mercado, mas quando eu olho a precificação de juros nos Estados Unidos, a minha avaliação é que tem mais espaço para o Fed cortar. Então, não é nem porque eu acho que a economia americana vai ficar fraca, vai entrar em recessão, não é nada disso. Eu acho que a economia americana vai seguir bem, crescer em 1,5%, pode até ser um pouco mais. Mas eu acho que a inflação se provando de fato, vamos dizer assim, temporária, ou esse efeito da tarifa sendo temporário, a minha avaliação é que o Fed poderia ir um pouco mais rápido do que o precificado para uma taxa neutra, que é em torno de 3%. Então, esse é o lado dos Estados Unidos, eu vejo espaço para ele ir um pouco mais rápido do que eu digo, porque se a gente olhar, a precificação está mais ou menos 25 pontos base de corte por trimestre. Eu acho que tem uma boa chance dele ir toda a reunião, tá? Então, essa seria a minha grande diferença. E para aí no 3. Para no 3. Tá. Pode ser um pouco abaixo, um pouco acima. Assim, eu acho que é muito... A gente vai ter que esperar um pouquinho, porque honestamente eu não acredito numa grande desaceleração. Eu acho que a economia americana desacelerou. Ela vai crescer menos do que nos últimos anos, porque você tem o fiscal com uma contribuição menor do que você tinha antes. Acabou aquela questão... Lembra que tinha o excesso de poupança dos consumidores? Porque eles tinham acumulado muita riqueza, etc., durante a pandemia. Isso não tem mais. Eles gastaram, a taxa de poupança está na média histórica. Então, assim, os fundamentos, o mercado de trabalho é um pouco mais fraco, tá tudo para crescer um pouco menos, mas não recessão, né? Essas condições financeiras, etc., elas continuam muito positivas. Então, esse é o lado dos Estados Unidos. E do lado da Europa, a gente vê um crescimento que segue bem, né? Continua surpreendendo para cima, com alguma expectativa de um estímulo fiscal. Então, assim, eu vejo que na Europa, eu acho mais difícil, por exemplo, do Banco Central Europeu voltar a cortar. Pode voltar a cortar? Se voltar a cortar é 25, entendeu? E também não acho que é agora, né? Os dados ainda continuam bem. A inflação lá está muito bem comportada, mas o crescimento, se alguma coisa, continua surpreendendo até para cima. Então, o líquido de tudo isso, que eu acho que esses dois é o que vão mandar, no Japão, se alguma coisa, a chance que eles subam mais do que está precificado. Então, nesse diferencial de juros, eu acho que ainda favorece o dólar fraco. Mas, como eu falei, é uma coisa mais comedida, é uma diferença um pouco maior do que está precificado. Então, acho que é mais nessa direção e eu acho que esse é o principal. Se eu estiver errada, o juro americano não cortou, vamos dizer assim, o dólar vai ficar fora, porque eu acho que está muito ligado. Esse é o principal tema, é a questão dos juros mesmo. Mudou o tema, né? Mais tarifas e virou juros. Exato. Né? Boa. Então, sou um leitor assíduo do Trend Prime aí, seus relatórios. Mas nessa linha de rotation, né? A gente viu de novo... Acho que todo ano tem esse questionamento. Tecnologia já foi demais. E o ano passado até a gente viu uns trades de rotation grandes. Aí, o Brasil até recebeu parte desse fluxo aqui nesse rotation. Como está a sua cabeça para isso? Seguimos na Magnificent Seven? Tem espaço para rotation? Gerson, seguimos nessas empresas de maior qualidade. Eu acho que tem sido um mercado, os últimos 2 anos e meio tem sido um mercado bastante interessante. Eu acho que os investidores que têm sido premiados têm sido os investidores que têm sido consistentes. E eu acho que esse ano atual ele é um ano que demonstra também bastante isso, né? Em vários momentos você não teve mudanças de fundamento micro das companhias. E os preços eles variaram bastante.
A gente foi bem vocal nesses momentos, em algumas oportunidades. E a gente continua com essa cabeça. A divulgação da NVIDIA na semana que vem, a gente acha que os números eles vão ser muito bons. A gente reconhece que a barra já é um pouquinho mais alta, né? Só para dar um pouco de cor aqui nesse aspecto. A receita esperada pelo consenso de mercado é 45 bi de dólar no trimestre. A gente até acha que é um pouquinho mais, 47. E acha que se não bater esses 47, talvez tenha uma chance aqui de realizar. Sinceramente, se a NVIDIA entregar um trimestre com 44,5, um pouquinho abaixo do que o consenso de mercado espera, numa receita anual de um pouco mais de 200, chegando a 200 bi de dólar, né? Quase 200 bi de dólar. E esse 44,5 que eu falei, só para explicar, é só do segmento de data center, é o que todo mundo olha, são as GPUs. Mas na receita consolidada da companhia, um pouco mais de 200 bi de dólar, se você entrega 44,5 no segmento de data center, sinceramente, né? O efeito ele é muito pequeno no longo prazo, assim como seria no nosso target price. Então, a gente tem tido uma cabeça de ser mais consistente e aproveitar esses momentos de mercado que a gente não vê mudança fundamental, mas eventuais mudanças de fluxo ou de narrativa. Então, nesse aspecto, a gente tem tentado ser um pouco mais firme nas nossas posições. O que eu acho que vale o comentário aqui também é que de fato, eu acho que de maneira consolidada, onde a gente vê a maior atratividade são nessas teses. Já falou aqui várias vezes, né? Se a gente for falar, por exemplo, da própria NVIDIA, que você espera um crescimento de lucro nos próximos 3 anos de 35% ao ano. Então, se você não tiver expansão de múltiplo nesses próximos 3 anos, você está falando de uma performance da ação com múltiplo parado, sem expansão de múltiplo, de 100% nos próximos 3 anos. Numa empresa de 4,3 tri de dólar. Então, daqui a 3 anos, 100% de crescimento, uma empresa de 8,6 tri de dólar. Completamente explicado por performance operacional, sem expansão de múltiplo. Google é uma ação que negocia 17 vezes lucro, 17,5 vezes lucro. A gente já veio aqui, já discutiu outras vezes sobre os riscos. ChatGPT, a gente é mais cético em relação a isso e acha que tem muita coisa não precificada, mas acho uma ótima oportunidade, uma ótima empresa, 17,5 vezes lucro. Olhando para o índice consolidado, a gente acha que a história é um pouquinho diferente. E aí a gente tem uma cabeça muito parecida com a da Stephanie. Se tiver uma coisa no macro, é alguma desaceleração, não é nada muito preocupante. E aí, só para dar também um color aqui, em relação quando a gente varia no nosso modelo de bolsa 10 bips para cima ou para baixo, você varia o nosso target price em mais ou menos 100 pontos para cima ou para baixo. Então, óbvio que essas desacelerações elas têm aqui um preço, mas não é um preço tão grande se não for uma desaceleração muito acentuada. A gente deve no próximo dia ter um novo target price pro S&P. Então, nessa visão, a gente acha que o índice está um pouquinho mais bem precificado, enquanto as ótimas oportunidades elas estão muito mais ligadas a esse tema já secular, mas que ainda está super no começo de inteligência artificial. E nessas ações que muitas vezes o mercado ele tem se mexido sem uma explicação fundamental muito clara, e aí a gente tem optado por aproveitar essas oportunidades. Se você me permite, acho que o último comentário que vale a pena aqui é que, obviamente, quando o mercado anda tanto, assim, sempre tem ações que, em geral, são de menor qualidade, que acabam variando mais também, Palantir e etc. E aí essas ações a gente acha que a gente, dado o momento atual, a gente estaria um pouquinho mais distante desses papéis. Escolher mais qualidade nesse momento. Mais qualidade, mais crescimento de lucro. Empresas que têm um balanço patrimonial muito sólido, muito firme, muito forte. Eu acho que essa tem sido um pouco da nossa dinâmica, né? Até porque, como eu comentei, a gente prefere estar num bolso de empresas, por mais que a gente não goste de todas as Magnificent Seven, a gente não gosta de Apple e não gosta de Tesla, a gente prefere estar num bolso que cresce lucro 23% ao ano, em um valuation que, na nossa visão, ele ainda não é esticado, do que num outro bolso que cresce 6% ao ano, com balance sheet também um pouquinho pior, e que o valuation ele já está um pouquinho mais esticado. Então, por mais que se fale muito que essas empresas, elas eventualmente elas já estão esticadas, a gente tem uma visão relativamente contrária disso. Boa. Isto é Brasil aqui um pouquinho, né? A gente também está nessa linha de mais próximo do que já tivemos de
começar um ciclo de corte de juros aqui, né? Uma discussão que a gente sempre escuta também, né? O Brasil tem a possibilidade de fazer um ciclo longo de corte, né? Se ali que está 15 é bastante taxa. E talvez esse corte de juros lá fora ajuda a gente nessa discussão, não ajuda? Como está a nossa cabeça aqui? Eu acho que ajuda bastante, porque no final das contas, qual que era o nosso problema aqui da inflação, né? Acho que a gente vê a inflação esse ano desacelerar, as pessoas revisarem para baixo de maneira significativa, e grande parte disso, obviamente, foi o câmbio. Sim. Então, talvez grande parte desse movimento de depreciação do dólar, apreciação do real, talvez ele já tenha acontecido, mas se o Fed entrega esses cortes e o dólar se enfraquece um pouco mais, isso ajuda que o real ajuda a nossa projeção de inflação, ajuda a expectativa, ajuda tudo isso. Então, a nossa avaliação é que a gente tem uma inflação abaixo da expectativa para esse ano, a gente tem 4,8 e a gente tem 4,3 para o ano que vem, é abaixo do consenso. A nossa avaliação é que a gente vê um risco das projeções de inflação do Focus, elas continuarem caindo. Então, pensando assim no Banco Central, quando que ele vai cortar a taxa de juros? Quando a projeção dele mostrar a inflação na meta, talvez com o cenário do Focus. O Focus tem um corte ali de 250 pontos base para o ano que vem. E na nossa avaliação isso vai acontecer muito provavelmente ao redor do fim do ano. Pode ser um pouco hoje antes. Hoje está olhando aqui é mais para janeiro, né? Mas já tem ali 10 pips de corte ali em dezembro, né? Exato. Eu acho que, assim, essa discussão vai ser entre dezembro e janeiro. Acho mais provável janeiro. Janeiro, a gente, né, vai ter ali a inflação, não vai ter inflação fechada, mas a gente acho que é esperar um pouco mais, consolidar esse cenário que a gente está vendo de inflação. E aí eu acho que em janeiro ele poderia iniciar esse ciclo, ou seja, o Banco Central provavelmente ele já estaria vendo nas suas projeções uma inflação na meta. Com juros constantes, provavelmente ele pode ver até no mês de outubro. Então, assim, ele vai acumulando informações positivas, né? Dado que a expectativa ainda está acima da meta, ele vai dando mais espaço para essa expectativa cair. Eu acho que em janeiro ele poderia começar esse ciclo. Que, assim, se a gente rodar aqui diversos modelos, diversas contas, etc., sugere que a Selic deveria ir para alguma coisa mais próximo de 11%. Então, a gente vê também um espaço para um ciclo maior. O que vai depender, né? Também o time, etc. Então, obviamente, o câmbio, muito importante, eu falo que ele não precisa apreciar daqui. Mas se ele ficar onde ele está, seria importante, né, para consolidar esse cenário de inflação. E uma outra coisa importante também é a atividade econômica. A gente viu um enfraquecimento, a gente não viu ainda a divulgação do PIB do segundo trimestre, que sai ali no, acho que 2 de setembro, mas os indicadores da produção industrial, vendas no varejo, pesquisa mensal de serviço, eles mostram um enfraquecimento, né, generalizado da inflação no segundo trimestre, tá? E aí o que a gente tem que ver agora é o seguinte: é esperado alguma aceleração, ou pelo menos segurar um pouco. Houve pagamento de precatórios, tem o crédito consignado. Então, a gente também está numa certa dúvida da atividade. Esse enfraquecimento, ele é mais estrutural? Ou a gente vai ver, por exemplo, algum efeito vindo, vamos dizer assim, desses fatores, segurando um pouco a atividade? Mais numa linha de segura um pouco a atividade, mas será que reverte? Será que a gente vai ver uma aceleração? Então, tem um pouco de dúvida também com relação a essa parte da atividade. Mas, de maneira geral, que a gente vê um PIB esse ano que deve ser 2,2, a gente vê o risco até para baixo, um pouco para baixo, e a inflação que a gente comentou que está abaixo ali do consenso. Boa. Então, a gente até comentou um pouquinho já que a gente fica de olho para frente, né? Do teu lado, tem alguma coisa no radar que você está aí um pouco mais monitorando pós-temporada, que você gostaria de acompanhar? Tem, Gerson. Acho que de maneira macro, a gente está bastante de olho nessa dinâmica de juros. Sem dúvida nenhuma vai ser bastante importante, até porque a gente tem argumentado há algum tempo, a gente acha que a gente tem sido feliz nisso, a gente acha que o mais importante é, obviamente, a atividade econômica, mas no fim das contas essa dinâmica de juros ela também vai ser bem importante, e principalmente de onde vem essa dinâmica, se são mais cortes ou menos cortes. Obviamente a gente tem as nossas estimativas, mas de onde vem a qualidade desse corte? Até porque, enfim, a gente tem visto bastante falatório político também nos Estados Unidos. Então, toda essa questão, querendo ou não, ela adiciona deveria adicionar, pelo menos, ao prêmio pelo risco que você paga aos ativos. Então, esse é algo que a gente está bastante de olho do macro. No micro, mais de curto prazo, a gente está bastante focado também
na semana que vem, no resultado da NVIDIA, apesar de a gente achar que está relativamente bem mapeado, mas a dinâmica de mercado eu acho que vai ser muito importante, principalmente depois desses pontos que você, Gerson, levantou aqui na conversa, né? Desse rotation recente, etc. Então, esses são pontos que a gente está olhando muito, muito de perto nesse momento. Show. Obrigado, dupla aí, pela aula aí de mercado internacional e um pouquinho de Brasil, óbvio que a gente tem que monitorar. Está no ar aí mais um Radar do Investidor, né? Mercado internacional em foco e Selic no Brasil também com destaques. Um abraço e até a próxima.